casa, que eu sempre vejo e que eu falei, rapaz, é possível. Porque aquela pessoa, ela não se relaciona com ninguém. Ninguém conversa com aquela mulher. Eu já tentei falar com aquela mulher, não consegui falar com aquela mulher. Uma vez eu já tentei falar, ela simplesmente não olhou para mim e foi embora. Enfim, né? Você passa pela rua às vezes e você vê pessoas que realmente se isolam. Por quê? Porque não aprenderam, não tiveram a oportunidade de aprender à luz da Bíblia como que eu posso me relacionar com as pessoas e esses relacionamentos serem bem-sucedidos, e você pode ter certeza que pessoas que possuem relacionamentos bem-sucedidos são pessoas felizes. Amém? Então, por isso nós vamos falar sobre esse tema. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, e eu peço a Ti, ó Deus, eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que venha me guiar, que venha, ó Deus, falar através da minha vida, que ao compartilhar a Tua Palavra, Senhor, o fundamento da Tua Palavra, o Teu Espírito Santo possa estar vivificando em cada coração esses ensinamentos, que nós possamos ter um coração aberto, um ouvido aberto, um espírito pronto, ó Deus, um espírito humilde diante da Tua Palavra, para aprender, e mais do que isso, para sair daqui para praticar tudo aquilo que o Teu Espírito Santo quer nos ensinar nessa manhã, em nome de Jesus. Então, nessa manhã, eu quero trazer para cada um de nós um ensinamento com base na Palavra de Deus, a respeito do que eu já falei, da habilidade, da arte de se relacionar. Desenvolver essa habilidade, segundo os padrões bíblicos, é o segredo para vivermos uma vida de tranquilidade e de paz. Você, então, poderia me perguntar, pastor, por quê? Por que isso? Por que essa afirmação? Simplesmente porque tudo em nossa vida envolve pessoas e relacionamentos. Em casa, no trabalho, na igreja, na faculdade, enfim, na feira, na padaria, em qualquer lugar, tudo no trânsito, tudo envolve relacionamento. E desenvolver essas habilidades, e aí que nós temos que estar pronto. Você está pronto para apertar o cinto de segurança aí, irmão? Da tua cadeira espiritual, aperta o cinto de segurança e vamos nessa. Por quê? Porque Deus tem muita coisa para falar conosco. Que outra coisa? Desenvolver essa habilidade vai exigir de mim e de você alguns ajustes, algumas mudanças de atitude. E qualquer tipo de ajuste traz, às vezes, um desconforto. Né? Eu não sou uma máquina, né? Nós sabemos que, por exemplo, esse púlpito aqui é inanimado, ele não tem vida. Se eu pegar um martelo e bater aqui, bater, quebrar, rasgar isso, ele não vai gritar e falar, ô pastor, você está me batendo, né? Não vai. Se eu pegar ele tiver com uma rosca aqui, frouxa, você já viu quando você vai, vamos lá, pneu do carro, tu vai apertar o pneu do carro, aí tu vai dar aquela última, imagina se aquela arruela e o pneu, se eles tivessem vida, ia doer, irmão? Ia ou não ia doer? Tu imagina, apertar aquilo? É mais ou menos isso que o Espírito Santo quer fazer com a gente, entendeu? Ele quer nos ensinar, e aí ele quer ajustar a nossa vida. E aí, quando nós estivermos ajustados e alinhados com a palavra dele, pode ter certeza que as coisas vão funcionar o quê? Bem. Um ajuste serve para que algo funcione o quê? Bem. Efésios 4, abre comigo, a partir do verso 1. Efésios 4, a partir do verso 1. Se tiverdes uma caneta, falei agora na segunda pessoa, ou um lápis, você pode anotar esse versículo, esse texto, fala um pouquinho sobre relacionamento. Fala assim, o apóstolo Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste
chamado. Você e eu temos uma vocação. Nós fomos chamados para realizar algo no reino de Deus e na nossa vida com Deus. Você crê nisso? Diz amém. Então está falando contigo e comigo. Ele já começa falando, olha, vocês precisam andar de um modo digno, ou seja, de acordo com a vocação com que vocês foram chamados. Aí ele vai dizendo, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. O apóstolo Paulo estava falando, estava direcionando essa carta especificamente para a igreja de Éfeso. Então, nós temos que entender que essa advertência, e isso que o apóstolo Paulo é inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando diretamente para a igreja. Ele está falando para aqueles que foram chamados, para aqueles que assumiram um compromisso com Deus, para aqueles que hoje vivem uma nova vida, para aqueles que são nova criatura, que foram recriados em Cristo. Isso daqui, então, é para mim e é para você. Amém? Nós não podemos querer aplicar ou pegar esses ensinamentos e mandar uma pessoa que ainda não foi ressuscitada em Cristo para que ela faça isso. Ela não vai conseguir entender ou fazer isso, como nós também não conseguiríamos se não fossem abertos os nossos olhos espirituais. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e que o homem natural não aceita as coisas espirituais, porque eles são loucura. É o que está escrito em Coríntios. Mas graças a Deus que na minha vida, que na sua vida resplandeceu a luz de Cristo. E essa palavra é para mim e para você. Nos relacionamentos que você tem, que muitas vezes são complicados, quem geralmente é o problema? Não responda. No relacionamento, em todos os níveis que nós temos, e em relacionamentos, nós não podemos, quer dizer, nós até podemos orar pedindo a Deus isso, mas isso não vai acontecer. Por quê? Nós podemos orar, Senhor, que a partir de hoje, dessa palavra, disso que eu estou ouvindo, até o dia que Jesus voltar, que eu nunca mais tenha um conflito de relacionamento. Aleluia! E tu sai daqui e fala, até 80 anos eu nunca mais vou ter um conflito de relacionamento. Não vai acontecer. Porque os conflitos, eles sempre vão existir. E eu perguntei, quem geralmente é o problema desse conflito? Aí nós estamos agora aqui, e estamos sendo chamados por Deus para nós refletirmos sobre a nossa vida. Agora é uma hora de eu olhar para a minha vida e de você olhar para a sua. Agora não é hora de eu falar assim, bem que minha esposa tinha que estar aqui do meu lado para ouvir isso. Ou fulano de tal não veio, ele é que tinha que ouvir sobre essa palavra. Não, essa palavra, primeiro, é para mim. Segundo, é para a igreja, para quem eu estou falando. Essa palavra é para cada um de nós. Então você precisa parar agora e pensar, quem geralmente é o problema? Quando existe uma situação de divergência no relacionamento. Outra pergunta, você é aquela pessoa querida quando chega? Você é aquela pessoa que quando você chega no ambiente, todo mundo diz, vem para cá, senta aqui, não, para cá, tem um lugar aqui. Opa, é aqui, não, mas já estou sentado aqui, não, mas vem para cá. Não, então depois, tu senta aqui um pouco, beleza. E aí, tu chega e todo mundo, caramba, chegou, tá, legal, vamos bater papo. Ou você é aquela pessoa que quando você chega, o cara está sentado numa cadeira e ele rapidinho vai sentando em duas.
Aí ele senta. Está sem lugar aqui. Não tem. Não, vai chegar. Vai chegar um amigo meu aí, o lugar é dele. Não tem nem amigo para chegar. Estou até mente, tá? Repreendido. Que tipo de pessoa nós somos? Eu quero afirmar, irmãos, que pessoas são imperfeitas. As imperfeições são elas que vão sempre criar uma dificuldade para que haja um bom relacionamento. A primeira coisa que eu tenho que entender em você é que nós não vamos nunca nos relacionar com pessoas que são perfeitas, porque nós, inclusive, somos imperfeitos. As imperfeições, então, criam essa dificuldade no relacionamento. A possibilidade de conflito nos nossos relacionamentos é real e são inevitáveis. Nós devemos saber que eles vão existir. Mas nós precisamos estar prontos para agir de acordo com a palavra de Deus. Temos que ter gravado em nossos corações, então, alguns conceitos fundamentais, que eles servirão de base para nós exercitarmos essa habilidade de nos relacionar. Ou seja, primeira coisa que eu tenho que saber, as pessoas são imperfeitas. Então, não espere perfeição de absolutamente ninguém. Quando nós partimos do pressuposto de que as pessoas são imperfeitas, nós começamos a ser tolerantes com os erros dessas pessoas. Então você já tem fixado isso. Não, essa pessoa não é perfeita como eu não sou. E alguns fundamentos, agora sim, baseados na Bíblia. Alguns pensamentos têm que estar fundamentados, têm que estar sedimentados, têm que estar no nosso sangue, como filhos de Deus, chamados para essa soberana vocação. Eu não posso deixar abrigar no meu coração sentimentos diferentes daqueles que nós vamos falar aqui agora. O meu pensamento em relacionamento tem que estar baseado em alguns pensamentos que eu não posso abrir mão. Quais são eles? Primeiro, eu estou falando alguns aqui, mas tem outros, tá? Eu não estou fechando, e não estou fechando esse pacote em alguns desses, tem mais. Mas alguns que nós lemos aqui, eu estou pegando da própria palavra. Primeiro, precisamos amar de fato e sem hipocrisia. O que o texto diz lá? Deixa eu ver se é esse. Romanos 12. Agora abre a tua Bíblia em Romanos. Desculpa, eu li Efésios, mas abre em Romanos. Romanos 12. Romanos 12, 9. E esse versículo nós vamos ler juntos em voz alta. Amém? Deixa eu ver se está aqui no meu. Romanos 12, 9. Eu não baixei ele aqui não, mas você vai ler comigo aí. Alguém pode ler esse versículo então em voz alta, uma pessoa com a voz potente para ler? Pode ler. Sem briga, irmão, é um de cada vez. Até aí. O que a palavra de Deus está dizendo? Que o amor seja sem hipocrisia, o amor seja não fingido. Nós precisamos, através do fruto do Espírito, ao nos relacionar com as pessoas, amar de fato as pessoas. Pastor, não tem como, humanamente, dependendo do tipo de pessoa e das pessoas que estão diante de nós, eu vou concordar contigo que não tem como. Mas como nós vivemos num reino e num patamar diferente do que o mundo vive, nós vivemos no reino de Cristo, nós somos seres espirituais e o Espírito Santo habita em nós, com a ajuda dele é possível amar de fato uma pessoa sim. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Irmãos, amar não é um sentimento simples. Eu amo, eu não amo. Amar é uma decisão. Nós decidimos que vamos amar aquela pessoa. O problema é que nessa fase dos relacionamentos,
nós fazemos exatamente o contrário. Nós decidimos que não vamos amar essa pessoa. Nós decidimos que nós vamos riscar ela do nosso livro. Nós decidimos que nós vamos, se precisar, não quero nem ver pintada nem que pinte de ouro, eu quero ver essa pessoa na minha frente. O que nós estamos dizendo? E quem não falou isso nunca, que diga amém. Pensei que fosse pegar você. Irmãos, nós todos aqui somos iguais. Nós temos os mesmos impulsos, irmãos. Mas o que eu quero dizer, e eu quero exemplificar, é que nós não podemos mais ser governados por esses impulsos que são carnais. Porque é justamente esse tipo de pensamento que nós muitas vezes abrigamos no nosso coração, é que faz com que os relacionamentos que nós temos não sejam de boa qualidade e que você não tenha paz na sua vida. Nós precisamos amar sem hipocrisia. Romanos 12, versículo 9. Outra coisa, precisamos exercitar a cordialidade uns para com os outros. Alguém pode ler aí Romanos 12, 10? Amém. Irmãos, nós podemos ver que a palavra de Deus, ela tem subsídio para tudo na nossa vida. E se nós colocarmos esses princípios no nosso coração e decidirmos viver com esses princípios gravados no nosso coração, nós vamos ver uma diferença e uma mudança nos relacionamentos que nós temos. A qualidade dos nossos relacionamentos, elas vão o quê? Vão ser modificadas. Mas nós temos que estar abertos para mudar o pensamento. Mas não é para mudar o pensamento para uma opinião de qualquer coisa ou qualquer opinião. É mudar o pensamento de acordo com o que está escrito na palavra. E nós acabamos de ler que nós temos uma obrigação legal de nos tratar cordialmente uns aos outros. O que é tratar cordialmente uns aos outros? Uma pessoa cordial não discute. Uma pessoa cordial não ofende. Uma pessoa cordial não agride a outra pessoa, em palavras e muito menos fisicamente. Porque o que é ser cordial? É exatamente isso. Cordialidade faz parte também de educação. A educação, a forma como você, como eu tenho que me dirigir ao meu irmão. Ah, pastor, mas ele está errado. Eu sei que ele está errado. Não estou falando que ele está certo. Eu só estou dizendo que mesmo errado, eu preciso, com o Espírito Santo que habita em mim, ser cordial a falar com ele. Ser cordial não significa, irmãos, aceitar ou encobrir erro ou pecado de ninguém. Ser cordial significa falar o que é para ser falado sem ofender a pessoa. É diferente. Você não vai deixar de falar aquilo que você tem que falar. Você não vai deixar de disciplinar o seu filho. Ah, não, que eu tenho que ser cordial. Mas você pode ser cordial e deve ser cordial com ele. Com sua esposa. Eu estou sempre disciplinando a minha, mas cordialmente. E vice-versa. Entende, irmãos? Olha a diferença que é de você falar cordialmente com uma pessoa, irmãos, e de você falar cavalosamente com a pessoa. Não sei nem se existe essa palavra. Se não existe, nós vamos botar no dicionário aqui. Cavalosamente. Né? Aí tu pede pro teu esposo, tu tá na rua, tua esposa liga. Tu tá onde? Olha, traz
traz para mim tomate que acabou, traz alho, traz cebola e traz farinha, tá? Tá bom. Aí tu desliga o telefone, mercado, tu roda tanto o mercado que tu esquece da farinha e do tomate. Quando tu chega em casa, com todas as compras, todas as bolsas, tu bota a bolsa lá e fala, aí a tua esposa vem justamente para ver se tem a farinha e o tomate. Você está surdo? Eu não falei para trazer farinha e tomate? Tu não sabe fazer nada direito. Eu sei, irmão, que isso nunca aconteceu contigo. Nunca isso aconteceu. Eu estou falando de uma situação hipotética. Está compreendendo? Então, pode ser que aconteça isso em algum lugar, né? Alguma vez isso aconteceu. E aí, a esposa não foi cordial com o esposo. De falar, que bom, tá bom, então hoje a gente não faz farofa e faz uma salada com cenoura e só com alface ralado e beterraba ralada, tá bom? Tá, quando você voltar lá, você compra. Obrigado, meu amor, você é uma bênção para mim. Olha a diferença de ser cordial e de não ser cordial. E nós estamos falando de quê, irmão? De relacionamento. A cordialidade, irmão, se está escrito na Bíblia, irmão, é porque isso aí não é bobeira. Se está, irmãos, nós precisamos ser pessoas cordiais uns com os outros. Nós precisamos, ao tratar o outro, tratar com cordialidade. Você imagina, irmão, uma igreja onde todo mundo pega essa palavra, bota no seu espírito, fundamenta, sedimenta e fala assim, caramba, eu vou, Senhor, em nome de Jesus, me dá graça para eu ser cordial em todos os momentos da minha vida. E aí agora, irmão, como é que é isso? Tem que praticar. Cordialidade não vem assim, Senhor, aleluia, Senhor, agora eu lhe peço então, cordialidade, aleluia. E aí sai daqui, não é assim, você tem que colocar em prática, você tem que estar com isso no seu coração aqui certo, e você tem que ficar assim, vai vir um conflito, tu já fala assim, não, eu tenho que ser cordial, eu tenho que amar, pronto, tu já vai evitar, e eu também, um montão de problema para a gente. Amém? Outro. Ela já até leu, está no 10 ainda. Tratar o outro com honra. Pastor, como que eu trato alguém com honra? Tratar o outro com honra significa tratar com o respeito que lhe é devido. Né? Eu preciso respeitar o meu irmão. Tratar com honra é reconhecer que essa pessoa é um amado de Deus, é um filho de Deus. Da mesma forma que Deus ama você, ama a vida dele também. Aí quando você olha para outra pessoa, não, independentemente de quem seja. Porque a gente só tem a mania de, vou tratar com honra porque essa pessoa é ministro do Estado. Honras para. Não, honra porque fulano de tal, fulano de tal. Não, mas isso aqui não é nada. Não é nada. Entendeu? Então, fala de qualquer jeito aí. Se eu falar assim, eu falar assado com essa pessoa, tanto faz, a pessoa, né, não vai fazer diferença nenhuma, deixa para lá. Não. Nós precisamos tratar com honra, e essa palavra é para você e para mim. Qualquer pessoa, quem gosta de ser tratado com deferência? Pastor, primeiro eu falo o que é deferência. O que é honra? Você chega num lugar e a pessoa fala assim, poxa, ô fulano de tal, chega aqui, pô, que bom que você veio, olha, senta aí, tá, bom dia, aproveita. A pessoa pode ir naquela festa lá, você nem pode ver mais aquela pessoa, que é tanta gente, tal, mas só o fato dela ter feito isso, que bom que você veio, olha, senta, aproveita. Como que você se sente? Poxa, legal, fui bem recebido. Chega na casa de alguém, a pessoa te recebe bem, te dá atenção, né?
bota o melhor que ela tem na mesa para você comer. Não é ou você é aquela pessoa que chegou à visita, esconde tudo aí que é da Elma Chips, esconde o Nescau, bota o Quick, bota o Todd, não, bota patinho, a alcatra guarda. Irmão, aleluia. Café, bota o outro café. Pastor, está amarrado, pastor, não sou assim não. Amém, graças a Deus. Olha Deus falando aí. Romanos 12:3, alguém pode ler? Não sei se é 13 ou 13. Vê se acho que é o 13. Desculpa. Precisamos praticar outra coisa nos relacionamentos, a hospitalidade. E eu fiquei curioso de ser, porque hospitalidade a gente fala assim, pratica hospitalidade. Não, o que é hospitalidade? E eu fui para poder ver, né? Coisa mais simples do mundo, fui no dicionário. E lá está, que a hospitalidade é o acolhimento, aceitação, recebimento e bom acolhimento. Como que isso funciona na igreja? Chegou uma pessoa nova na igreja. Nós precisamos ter no nosso sentimento, precisamos praticar a hospitalidade. A pessoa é nova no grupo, meu Deus, já vê essa pessoa nova aí, e agora está querendo aí, já está nova aí, está querendo já se enturmar com a gente. Aqui não. Aqui sim, pode vir. E vem, e abre a roda aí, e entra outro, e entra outro, e entra outro. Seja bem recebido aqui. Por quê? Você é corpo de Cristo, você está bem-vindo aqui. Vem cá, vamos junto. Não importa se você tem 10 anos, se tem 1 ano, se tem 1 mês. Está aqui, está no meio do corpo, vamos praticar a hospitalidade. A hospitalidade é mais um dos fundamentos que nós temos que ter como base na arte de se relacionar com as pessoas. Se você é hospitaleiro, se você recebe bem uma pessoa no seu trabalho, né, um novo colega de trabalho, né, o namorado da sua filha, chegou na tua casa. Pastor, pula essa área aí, pula isso aí, pastor, pula isso aí. A gente cria, aí está aí agora namorando, meu Deus do céu. Pai. Pratique a hospitalidade. Pastor, tu fala isso porque tu não tem uma filha. Ainda. Quem sabe meu segundo não vai ser, não é? E se daqui a alguns anos o namorado da sua filha for o meu filho, pratique a hospitalidade com ele. Glória! Romanos 12:16. Eu pensei nessa possibilidade, né, irmão? E eu quero mais é que seja mesmo, que o Pedro cresça na casa de Deus, namore na casa de Deus e case na casa de Deus com um dos seus filhos aí. Amém, irmão? Eu já estou orando pedindo a Deus, eu quero que seja uma menina de Deus, e eu vou falar bem, que tu seja um homem de Deus, seja homem. Né? Eu quero uma menina de Deus, mas tem que ser um homem de Deus para ter uma menina de Deus. Ou você acha que Deus vai dar uma menina de Deus para um cara que não é um homem de Deus? Até parece, não vai mesmo. Irmão, um jovem fiel a Deus, cheio do Espírito Santo,
que tem qualidade de relacionamento com o Espírito Santo, que ama a Deus, que serve a Deus, que colocou no coração dele, que vai até o último dia da vida dele servir a Deus, que disse não ao mundo, que decidiu não se contaminar com as iguarias desse mundo. Você, mas ainda não tenho namorado. Pode ficar tranquilo, Deus já preparou e vai chegar na hora certa. Irmão, eu estava conversando isso com a Amanda. Porque a pessoa, porque não dá certo nunca, não dá certo porque não espera em Deus. Falo mesmo. Não, ele é muito legal, ele é amigo da igreja, lá da minha faculdade, é uma bênção ele adora os hinos, agora no carro ele só bota as nossas músicas do nosso CD para ouvir, eu acho bonitinho. Bonitinho? Se converteu, ele serve a Deus. Ele serve o mesmo Deus que você serve. Ele proclama a mesma fé que você proclama. Ele está envolvido na obra de Deus. Ele está envolvido na casa de Deus. Ele tem comunhão com Deus? Não, então sai fora. Depois você vai parar lá no gabinete. Com casamento ruim, porque deu problema, é porque agora o que eu faço? Então, preventivamente, você que é jovem, faz a vontade de Deus. Ô, glória! Romanos 12:16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Amém. A palavra, outro ponto fundamental na arte, na habilidade de se relacionar segundo a palavra de Deus, é que nós temos que ter no nosso coração, que é um coração humilde. Nós não podemos ter um coração orgulhoso. O orgulho é a capacidade de nunca voltar atrás, de não reconhecer os erros, de não liberar perdão, de achar que todos estão errados e somente eu estou certo. O que é o orgulho? Isso é o orgulho. É quando eu acho que todo mundo, na verdade, eu vou achando que existe uma conspiração planetária contra a minha vida. E parece que todo mundo está fazendo algo para me prejudicar. E todo mundo não gosta de mim. E ninguém me entende. E todo mundo tem problema comigo porque ninguém consegue me entender. A pessoa ainda não percebeu que o problema não está no externo, que o problema está nela. Porque tudo isso tem como fundamento um orgulho que não me deixa olhar para mim e falar, caramba, eu mandei muito mal. Fulano, ciclano, você me desculpa, eu mandei mal, eu falei isso, foi verdade, falei mesmo, está errado, eu sei que te magoou, caramba, não era para, mas eu estou arrependido, me desculpa, eu não deveria ter feito isso, por favor, caramba, me perdoa. Por quê? Porque a minha língua não coube dentro da minha boca, e eu sei que eu tenho um problema grave com ela, mas eu estou disciplinando-a. Mas você me desculpa, por quê? Porque você falou, eu falei mesmo. Falei, me desculpa. Não era para ter falado. O que significa isso? Significa humildade. De reconhecer que às vezes nós vamos falar algo, ou dizer, ou agir de alguma forma que não deveríamos agir. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós temos nossas limitações. Mas quando eu parto desse princípio e tendo esse fundamento da palavra de Deus, mais um desses, o outro pode até ser orgulhoso, irmão, entenda bem. Mas ele é muito orgulhoso, eu não vou lá não porque ele é muito orgulhoso. Deixa ele com o orgulho dele, quem não pode ser orgulhoso sou eu. Porque a habilidade de se relacionar segundo a palavra de Deus depende de mim e não do outro. Porque no que depender de vós, tende paz com todos os homens, está escrito. Pastor, fui lá, fiz tudo. Falei, pedi perdão, tá? E a pessoa falou assim, sai daqui que eu não quero mais ver você na minha frente. E agora, pastor, agora você vai ficar na sua posição,
Você vai ficar aqui, você vai... Por quê? A sua parte você fez. Você foi lá. Ah, pastor, mas a pessoa não quis meu perdão, a pessoa não quis mais falar comigo. A pessoa, você vai abrir o teu coração para essa pessoa, você vai pedir perdão, e você vai... Aí o que você faz? Aí sim você fica em oração, pedindo para que o Espírito Santo quebre todo esse mal, porque também tem questão espiritual, pedindo para que Deus quebre essa cadeia, essa barreira, para que esse espírito de contenda seja repreendido. Mas você fez a sua parte física, então você fica na sua, tranquilo. E aí? E a paz de Cristo vai estar sobre você, totalmente. E a pessoa, Deus vai tratar com ela. Porque tem vezes que realmente, no que depender de vós. Às vezes você tem uma outra parte que não quer. E aí você também não pode, né? Você não pode botar a goela abaixo. A outra parte é ela com Deus. Mas no que depender de nós, no que depender de você, no que depender de mim, eu tenho que ter paz com todos os homens. Isso é um princípio do relacionamento. No princípio do bom relacionamento, irmão, tudo depende de mim e não do outro. Essa que é a complicação, que a gente quer o retorno do outro. Mas para que esse relacionamento ele seja um sucesso, eu preciso estar consciente de quê? De que eu preciso colocar em prática esses princípios da palavra. E o resto, você pode ter certeza, irmão, colocando esse princípio da humildade, cordialidade, um amor não fingido. Você trata a outra pessoa com honra. Se essa pessoa não gostar de você e de mim, aí, se a gente está fazendo isso, irmão, pode ser que essa pessoa também ela tenha um problema psiquiátrico. É sério, às vezes a pessoa tem... Porque não é normal. O que nós vamos viver? Nós vamos viver uma anormalidade, ou seja, você vai ter... A maioria das pessoas você vai estar se relacionando muito bem e, de repente, você pode ter uns pontuais aí que aí não depende de você. Mas, se nós tivéssemos hoje, que você tivesse que votar, tivesse um papel aí para você e Deus, e você colocasse todos os relacionamentos que você tem aí, uma gama de relacionamentos que nós temos em tantos lugares. Qual é o saldo do nosso relacionamento? De 0 a 100. Quantos % de saldo positivo nós temos nos relacionamentos? De 0 a 100. É uma pergunta, né, que nós precisamos responder para nós mesmos. Romanos 12, 17. Pode alguém ler? Amém. Ou seja, outro princípio na arte do relacionamento, segundo a palavra de Deus, que nós temos que colocar em prática: não dê o troco. Não dê o troco, não revide. Ah, fez isso comigo agora, então vou dar um gelo. Está fazendo o inverso do que a palavra de Deus diz para que o relacionamento seja sadio. Está dando troco, está revidando. Nós não podemos revidar. Nós precisamos tomar a pancada, sentar e ficar assim, ai, está doendo. Pastor, não, pastor. Aí não. Aí não. Aí começa a entrar a lixa número 5 de Deus. Porque, irmão, tomar uma paulada e ficar quieto é muito bonito aqui pregando, né, irmão? É uma benção, amém. Mas ser ofendido frontalmente, diretamente e, como diz, entubar, é fácil, irmão? É fácil? Quem gosta de entubar, aí... Quem sabe que precisa muitas vezes entubar? Tem pessoa que não sabe, tem que saber hoje. Você precisa saber que tem muita coisa que você vai ter que entubar na tua vida. E não revidar. Para quê? Para que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida e nos seus relacionamentos.
O que você queria ouvir nessa manhã? Não é assim mesmo, Deus sabe? Não, não é assim mesmo, Deus não sabe. Nós precisamos, muitas vezes, ser ofendidos, ficar quietos e, mais do que isso, não abrir a boca para amaldiçoar ou falar mal dessa pessoa. Eita! Jesus, como diz o negão. Você vai ser ofendido, vai ter que sofrer quieto. O que foi? Você não vai poder nem falar, que é para não difamar essa pessoa que te ofendeu. Sabe por quê? Tá bom, pastor, eu não revido, aleluia, passei no teste, mas é uma fofoca que sai daí da tua boca, depois disso. Não, porque fulano fez isso comigo. Ah, fez comigo também. Aí daqui a pouco, o cara que está lá na ponta, que nem conhece o ofensor, nunca falou assim, bom dia, boa tarde, com o ofensor, ele lá na ponta já odeia o cara que nem conhece. Mas por que tu não gosta de fulano? Ah, não vou com a cara dele porque ele fez um negócio com o meu amigo. Você está entendendo o que nós precisamos, de acordo com a palavra de Deus, ter cuidado como nós vivemos, irmão? Porque você pode estar sendo usado pelo diabo para disseminar na igreja, no trabalho, na tua casa, na tua família, uma discordância, uma contenda e uma falta de entendimento. E está achando que isso está normal. Ouça o que Deus está dizendo para você nessa manhã. Para de brincar com Deus. Falando mal das pessoas, disseminando no coração de outras pessoas algo contra terceiros. Daqui a pouco está todo mundo contaminado. E às vezes aquela situação foi uma situação que eu e você, nós mesmos poderíamos ter feito a mesma coisa. E estamos agindo como se fossem os melhores do mundo. Essas virtudes são altamente recomendadas e precisam ser colocadas em práticas em nosso relacionamento. Geralmente, quando nos relacionamos, estamos diante de um conflito, sempre partimos do ponto de que o errado sempre é o outro. Isso acontece porque não sabemos lidar ou enxergar os nossos próprios defeitos. O nosso maior defeito é não enxergar os nossos defeitos. Muitos conflitos eles são gerados por culpa, não por culpa de terceiros, mas por nossa própria culpa, e nós insistimos em não reconhecer o erro. E aí eu quero trazer um exemplo bíblico de insistência em não reconhecer o erro que foi de Saul. Se você ler a história lá que aconteceu, toda a trama que aconteceu entre Davi e Saul, você vai perceber que Saul, ele deixou que o coração dele fosse tomado por uma inveja de Davi. E aí ele começou a pensar no seu coração que Davi iria tomar o trono dele. Só que acontece uma coisa, irmãos, em momento nenhum Davi abriu a boca, ou falou, ou quis tomar o trono de Saul. Saul começou a projetar em Davi, ele olhou para Davi, e ele começou a ter pensamentos do que ele querendo achar o que Davi estava pensando. Não, tá vendo? Estão cantando lá que eu matei 1000, ele matou milhares, olha como é que ele já está lá. Ó. Esse jeito que ele está rindo aí, eu já sei que ele vai querer meu trono. Mas Davi não falou nada, ele não queria nada. Ele prejulgou o que Davi estava pensando. E nós temos essa certeza de que Davi não queria, e de que, pelo contrário, Davi tinha um temor. Davi respeitava aquele rei como um ungido de Deus. Tanto foi assim, que quando ele teve a primeira oportunidade de matar Saul, naquela caverna, ele teve a oportunidade, ele rasga o manto dele, fala, olha, não te matei porque essa não é a minha intenção. Ele fala, olha, não era a minha intenção.
Saul, ainda assim depois, Saul, durante todo o tempo, ele foi orgulhoso, ele não olhou, ele não parou para pensar que essa perseguição que eu estou fazendo contra Davi não tem fundamento, essa perseguição não é para acontecer, isso tudo faz parte de um pensamento, de uma atitude errada que eu tive. Davi foi tão orgulhoso, que ele não voltou atrás, e ele foi até o fim querendo executar aquilo que ele não conseguiu. Por que eu estou falando isso? Porque Saul não conseguia enxergar a si próprio. Ele não conseguia ver que era ele quem estava causando todo aquele mal, não só para a vida dele, mas para o reino. Mesmo sendo advertido por Deus, pelo profeta, em momento algum ele olhou e falou assim: realmente eu tenho que mudar a minha atitude. E que nessa manhã, que o teu coração, que o meu coração não seja o coração de Saul, mas que o nosso coração seja um coração quebrantado, seja um coração de Jacó, que reconhece quem era, que fala para Deus quem era, e que tem o nome dele completamente mudado. De Jacó ele passa a ser Israel. Por quê? Porque ele olhou para ele e falou para Deus quem ele era, e ele saiu dali mudado, tocado por Deus, ajustado por Deus. Tanto é que ele é tocado na articulação da coxa dele. Isso nos aponta, nos traz até analogicamente o que eu falei no começo, que quando nós reconhecemos, que quando nós decidimos fazer o que é para ser feito, falar o que é para ser falado, assumir a culpa que nós temos, Deus vai e nos toca, e Ele nos ajusta. Aquele ajuste também dói, porque Jacó sai com a perna mancando, quer dizer, ele saiu debilitado, porque ele recebeu um ajuste de Deus. Pode ser que doa para você, pode ser que doa para mim, ouvir essa palavra e o Espírito nos levar ao entendimento de que essa crise no relacionamento que você está vivendo, em algum dos seus relacionamentos, tem a ver não com aquela pessoa, mas tem a ver com a sua própria atitude. Então que hoje, em nome de Jesus, você saia daqui e tenha a coragem, pelo Espírito, de assumir o teu erro e modificar esse relacionamento. Pessoas muitas vezes têm um pensamento em relação a outra e tentam adivinhar o que elas estão pensando, pré-julgando, sem conhecer aquela pessoa. A pergunta não é: será que eu terei conflitos? Mas a pergunta é a seguinte: quando eu tiver conflitos, eu saberei lidar com eles da maneira própria? Eu quero dizer que nós já fomos habilitados pela palavra, por Cristo, a sermos mediadores de conflitos. Fomos estabelecidos como embaixadores de Cristo. E exercer essa diplomacia significa ser perito na ciência das relações. Nós fomos chamados para sermos diplomatas da fé. Nós fomos estabelecidos embaixadores de Cristo nessa terra. E um diplomata, um embaixador, ele é perito na arte de se relacionar. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus já nos habilitou, nós somos legalmente habilitados pela palavra a sermos diplomatas, a nos relacionarmos bem com qualquer tipo de pessoa, independentemente do tipo de temperamento que eu tenho e que você tem. Você pode ser um fleumático, você pode ser um colérico, você pode ser um melancólico, você pode ser um sanguíneo. Isso é psicologia que eu não entendo muito bem, mas eu sei que tem essas personalidades. Você pode ter qualquer tipo qualquer uma dessas personalidades. Mas o Espírito Santo, ele nos habilita a nos relacionarmos com qualquer tipo de pessoa. Porque o Espírito Santo, ele molda e ele muda o nosso caráter. Se você era uma pessoa briguenta, ranhenta, fofoqueira, você poderia até ser, e quem não gosta de uma fofoca diz amém. Todo mundo gosta. Irmão, fofoquinha é bom, não é? Não, fala a verdade.
com a pessoa que faz a fofoca, tem ou não tem o prazer em fazer? Tem ou não tem? E pastor, se eu falar que tem, tu vai me chamar de fofoqueiro. Tem. Mas, irmãos, nós precisamos saber que a vida que nós vivemos na carne, agora nós vivemos pela fé em Cristo. A minha boca não é mais a minha boca. O meu corpo não é mais meu. A boca, o ouvido, nada, a mão não é mais minha. Ela está consagrada a Deus. E eu preciso, com o Espírito, me policiar. Porque se eu era um falador, eu com Cristo não vou ser mais. Se eu era ranhento, briguento, em Cristo eu vou ser pacificador. Porque os pacificadores herdarão a terra. A verdade é a seguinte, na nossa vida com Deus, o que nós estamos querendo ser? Qual é o objetivo que nós temos em viver este evangelho que professamos? O nosso objetivo é assistir os cultos, todos eles, ir aos encontros, dar aula, tocar, ser introdutor, fazer a nossa parte, mas não mudar a nossa vida e não deixar o Espírito mudar a nossa vida, e nos enganando dia após dia de que nós somos evangélicos, de que nós somos cristãos, mas a nossa vida não está mudada, o nosso caráter não está moldado a esse caráter que é o caráter de Cristo. Irmãos, as pessoas não estão interessadas no que você e eu estamos dizendo a respeito da palavra. Elas estão interessadas em ver você e eu praticando isso que nós estamos falando da palavra. Quando ela olhar para mim, e para você, e que ela vir, em algum momento da nossa vida, que nós estamos tratando as pessoas com cordialidade, ela vai falar assim, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Quando ela perceber que naquele momento de conflito você não levantou a tua voz, você não gritou com aquela pessoa, você não ofendeu aquela pessoa, ela vai falar, opa, alguma coisa diferente tem nessa pessoa. Quando ela olhar para mim e para você e ver, diante de um erro, todo mundo condenando, falando, massacrando, e você falando, olha, está errado, é verdade, mas vamos ter misericórdia. Ela vai falar, verdadeiramente o Espírito de Deus habita nessa pessoa. E o que ela vai ver? Ela vai ver Deus através da sua vida, da minha vida. E que horas que eu revelo Deus ao ímpio? Que horas que eu revelo Deus a alguém? Quando eu começo a agir como Cristo agiu. Nesse momento, o evangelismo está sendo ferrenho na vida daquela pessoa. Nesse momento ela está falando, meu Deus, como que uma pessoa consegue fazer e viver dessa forma? Se for teu amigo, se for gente chegada tua, vai ter uma hora que ela não vai aguentar. E ela vai querer vir falar contigo, mas como que você faz isso? Aí tu vai pegar a Bíblia, irmão, que está gravada no teu coração, na tua mente, e tu vai começar a despejar a Bíblia nela. E sabe o que vai acontecer? Ela vai ouvir você intensamente, ela vai querer saber mais e mais, e o coração dela vai estar aberto para ouvir. Por quê? Porque aquela verdade, ela é vivida por mim e por você. Qual é a qualificação que você acha que os teus vizinhos dão para você? Antipático? Quizumbeiro? Sem noção? Esse sem noção aqui está baseado num rádio altíssimo, tá? Mas o quê? Crente que é crente, né? Crente que é crente. Não tem? Sai para a igreja, aí sai
a semana toda, meu irmão, o cara, se uma pessoa parou, aí tem uma festa na casa do teu vizinho. Chegaram os convidados. Todo mundo parou. Primeiro que tu já bota pedra na tua calçada para ninguém estacionar na tua calçada. Tu bota pedra na tua calçada para ninguém estacionar? Não. Mas tem uma pequena brecha que o carro consegue vir metade na tua calçada. Aí, tu fala, começou a festa, acabou tudo que é lugar. Aí não tinha mais vaga, o cara avançou um pouco para a tua calçada. Aí tu abre. Ó, o cara está parando o carro, tu já vai para o portão. Faz uma cara de, né, nossa. Você fala assim, nossa, gente, eu estou vendo, eis que vejo o Espírito Santo na vida dessa pessoa. Essa cara que ele faz, é para dar uma intimidada, para ver se tu não precisa falar nada e o cara já dá ré sozinho. Essa cara é para ré sozinho. Aí o cara não dá ré. Aí o cara sai do carro e fala assim, irmão, aí, dá para tu dar uma ré aí, não que tu dá na minha calçada aí, irmão? Aí o cara não dá ré, tu vai lá no vizinho, já estragou a festa do cara, já... Aí, no outro dia, que é domingo de manhã, aleluia, pega a minha Bíblia e vou para a igreja. Passa na frente do vizinho. Bom dia, paz do Senhor, para o vizinho. Tu passa, o que ele fala? O que ele fala? Crente que é crente, achamos um crente que é crente. Por quê? As pessoas estão interessadas em que é na nossa prática de amor, de cordialidade, de sabedoria, de equilíbrio. Amém, irmãos? Será que você é aquele vizinho que as pessoas falam assim, eu nunca tive um vizinho melhor do que essa pessoa? Esse aqui é o melhor morador desse prédio. Fulano, é o melhor morador desse prédio, é a pessoa mais excelente que eu conheço aqui. Não, pode contar com ele. Quem é? Não, mas não conheço, não tem problema. Está precisando, pode ir lá, essa pessoa é uma pessoa muito do bem. Já ouviu isso? Fulano é do bem. Nós temos que ser do bem. A pessoa tem que olhar para mim, para você e falar assim, caramba, eu vou lá, porque não, porque essa pessoa é do bem. Não, mas vai dar problema. Não, não vai dar não. Com esse aí não vai dar problema não. Pode ir lá falar com ele. Furou o cano. Aí, rapaz, furou meu cano, inundou, está dando vazamento na casa, na tua casa, porque tu mora num prédio. Já viu? Que às vezes o vizinho faz alguma coisa lá em cima e vaza tudo na tua casa. Aí o que o porteiro vai dizer? Foi qual? No apartamento. Rapaz, tu vai ter problema. Por quê? Foi no apartamento do Glaucio. Rapaz, esse cara aí, olha, eu não sei nem como que eu vou interfonar para dizer que, porque esse cara é brabo. Nossa. Aí o cara vem, tu vai lá, na porta do cara, como é que é? Enfim. Ou o cara fala assim, não, onde é? Graças a Deus que é lá, por quê? Porque ali sempre tem conciliação. Como que você quer ser conhecido? Eu quero ser conhecido como um pacificador. Aquela pessoa que vai ter sempre uma graça que vem de Deus, isso não é nosso, isso vem de Deus. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva vem dele. Não há nada que nós façamos e que as pessoas até achem legal que seja nosso. Se fazemos, se somos, é porque dele temos recebido. A questão é a seguinte, você quer receber dele isso? Você quer ser isso? Porque, irmãos, é isso que nós estamos buscando nesse mundo. É viver para impactar a vida das pessoas. E o impacto não vai vir com as palavras apenas. O impacto vai vir com a atitude. Olha aqui, nós temos aqui umas 140 pessoas aqui na igreja, 150. Irmãos, nós moramos aqui, espalhados. Nós somos 150 pessoas. Irmãos,
Se nós colocarmos nós, 150 que estamos, todos nós, colocarmos em prática esses princípios que nós aprendemos hoje, em prática hoje, em um ano, nós vamos ter aqui dentro dessa igreja 1000 pessoas. Sabe por quê? Porque não vai ter como, as pessoas vão querer servir o nosso Deus. Elas vão falar, meu Deus do céu, eu tenho que ir lá, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Porque olha para a tua casa, como que é a tua casa? Abençoar. Pastor, mas o meu marido é convertido, irmão. Mesmo que não seja convertido, ou esposo ou esposa, a sua casa não deixa de ser abençoada por isso. O Espírito Santo está lá, cuidando dele, está lá, rechaçando todo o mal. Amém, irmãos? Falei que ia ter que dividir em 2. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, rapidinho, irmão. 1 minuto. Acabou já. É isso. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Agora sim eu queria que você desse a mão ao seu irmão. Antes de nós sairmos, vamos orar aqui uns pelos outros. Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações. Que a Tua palavra seja ministrada, Senhor. Ó Deus, e que possamos sair daqui, ó Deus, com o coração pronto e cientes de que precisamos da ajuda do Teu Espírito para colocar em prática tudo isso que nós ouvimos. Eu me coloco como a primeira pessoa que preciso colocar isso em prática. Eu preciso, Senhor, eu preciso amar o meu irmão, eu preciso tratar ele com honra, eu preciso ser cordial, eu preciso, Senhor, não ser orgulhoso. Senhor, me ajuda. Ajuda cada um de nós aqui, porque sem o Teu Espírito nós não conseguiremos. Mas nós temos o Teu Espírito, e com o Teu Espírito eu sei que eu sei que aí sim eu posso dizer que eu tudo posso naquele que me fortalece, porque, ó Pai, a Tua vontade é que sejamos assim, a Tua vontade é que sejamos imitadores de Cristo, a Tua vontade é que sejamos semelhantes ao próprio Cristo, no seu caráter, na sua forma de agir, e é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos, é isso que nós Te pedimos. Vivifica em nós a Tua palavra, faz de nós pessoas intrépidas, cheias do Espírito Santo, cheios de amor, cheios de mansidão, ó Deus, que possamos, ó Deus, influenciar com as nossas palavras, com as nossas atitudes, que a nossa palavra proferida seja para a edificação de quem ouve, em nome de Jesus. Nos capacita, nós Te agradecemos, amém e amém. Deus te abençoe, tenha um bom almoço, até mais tarde, vai com Deus.